dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje gravando aqui de um lugar diferente, muito bonito por sinal. E hoje nós vamos falar de um assunto aí importante, né? Sobre o medo. Vocês já viram aí no título e é algo que a gente precisa conversar. Antes de tudo, vamos lembrar do nosso versículo-chave aqui da abertura. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, gente, como vocês sabem, sempre os temas aqui que eu trago na sexta-feira foi algo que Deus já trabalhou nos nossos corações, eu digo nos nossos, que é no meu da Magda, minha parceira aí de oração, de estudo bíblico, e hoje é dia de falar desse assunto. Né? Como vocês viram aí no título, né? O medo, ele é a maior arma do espírito do mal contra as nossas vidas. E para começar a falar desse assunto, eu escolhi um versículo de Jó, né? Que fala exatamente, lá em Jó 3:25, fala assim, ó, o que eu temia veio sobre mim, o que eu me receava me aconteceu. Ou seja, justamente aquilo que ele temia, aquilo que ele tinha medo, foi justamente o que acabou acontecendo, né? Então, vamos tentar entender por que isso acontece, como acontece. Antes eu entrego este momento nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo venha ministrar o meu coração, venha usar meus lábios para trazer essa mensagem para a gente conseguir entender como que a gente consegue controlar esse medo, né? De que forma? Será se a gente consegue controlar o medo para que a gente não caia na conversinha do espírito do mal? Bom, então vamos lá. Bom, citei aqui, como vocês viram, o livro de Jó, né? Que é o versículo aqui chave, que é justamente aquilo que ele mais tinha medo, que foi o que aconteceu com ele. E aí quem conhece a história de Jó vai saber que ele passou por um processo aí de muitas perdas, muitas angústias, muito sofrimento, mas depois, de fato, ele conseguiu perceber que somente Deus pode, né, nos livrar de todo medo, somente Deus pode apaziguar no nosso coração tudo aquilo que nos aflige. E ele recebeu a vitória. Bom, podemos citar também Elias. Elias, o profeta Elias, tinha combatido mais de 400 profetas de Baal, né, que era o deus lá que o rei da época adorava. E ele, cheio do poder de Deus, fazendo e acontecendo, né, de repente a esposa do rei, a rainha Jezebel, fez uma ameaça para ele, falou que ia matá-lo. No dia seguinte, dentro de 24 horas, ele estaria morto. Pronto. O medo se instalou no coração dele. E o que é isso? O espírito do mal vem e falou assim, agora você vai ver. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu, gente, de uma ameaça. Cadê aquele homem que estava cheio do poder de Deus, combatendo ali, né, os profetas de um Deus falso? E de repente o medo entrou. Mas por que esse medo entrou? Porque em algum momento ele deu ouvido à conversinha do mal na mente dele, porque tudo trabalha na mente. É um campo de batalha na nossa mente, que se a gente for dar vazão, o medo vai só entrando e dominando as nossas emoções. E aí a gente acaba atraindo justamente aquilo que a gente mais teme, como Jó, que atraiu. Jonas também. Jonas, Deus falou que era para ele ir a Nínive, entregar uma mensagem lá, porque estava todo mundo lá assim, do avesso. Ninguém mais queria parar para ouvir Deus, faziam tudo errado. E aí Deus falou para Jonas, Jonas, você vai lá pregar minha palavra. Na hora, tenho certeza que na hora o Espírito mal encostou. A Bíblia não relata dessa forma, mas como ser humano a gente entende como que funcionam as coisas. O Espírito mal na hora baixou ali do lado, colocando medo no coração dele. Você vai lá, você sabe que aquele pessoal são tudo incrédulos, não vão dar ouvido ao que você vai falar, eles são assassinos, você está caçando para o seu lado. Você tem certeza que você vai lá? Jonas deu ouvido ao medo. E aí o que ele fez? Fugiu. Foi para Tarsis em vez de para Nínive. Mas Deus tinha falado para ele para Nínive. Então Deus deu um jeito, foi lá, interceptou ele no caminho, uma baleia engoliu ele e ele, por fim, acabou indo para Nínive quando ele entendeu que, embora a gente tenha sentimentos e
O medo é um deles que vem com tudo e o espírito do mal se aproveita disso para entrar. Então, mas a gente não pode deixar os sentimentos nos dominados. A gente tem que entender, embora a gente sinta, maior é Deus que está em nós, que pode nos ajudar a vencer esse medo. E aí a gente vai, com medo ou sem medo a gente vai. E são vários, né? Se a gente for parar para analisar ali a Bíblia, todos têm medo. Moisés sentiu medo, Abraão sentiu medo. Todos sentiram medo em algum momento da história, ou em vários momentos, não é mesmo? Mas fato é que a gente analisando várias histórias e a nossa própria, a gente percebe que uma das maiores armas do espírito do mal, se não a maior, é o medo. Agir no nosso medo, no nosso calcanhar de Aquiles, como a Magda gosta de falar. Inclusive no último vídeo dela, que foi ao ar na terça-feira, ela está falando no canal dela para pessoas que não acreditam em Deus. Mas ela acaba dando uma palhinha ali para quem acredita, porque afinal ela crê em Deus, né? E declara com a boca cheia, como eu gosto de falar, o amor dela tão grande por Deus, e a cada dia ela tem se dedicado em aprender cada vez mais dele. Ela, como ela fala, que ela entregou o coração dela nas mãos dele para ele colocar todas as vontades dele dentro do coração dela. E a gente tem vivido um processo muito lindo. E nessa terça-feira, ela conta lá no finalzinho, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver. Lá no finalzinho ela conta uma experiência que ela passou justamente porque o medo dela, ela tem um calcanhar de Aquiles, que é um medo que ela tem. E aí, o espírito do mal veio conversar com ela e ele se apresenta, gente, de forma bonita. É assim, ó, quando você está diante de uma situação como de Jonas, e que foi uma situação que eu passei também, não de eu ter que ir para algum lugar, é diferente, eu vou relatar depois do da Magda. Ele vem colocando terror na mente da gente, aí a gente acaba fazendo a escolha errada por causa do terror que ele coloca. Quando é alguma coisa que a gente tem medo, que a gente precisa tomar uma decisão diferente daquela que Deus pediu para a gente, no sentido de estar esperando e confiando nele, para que aquela situação se resolva e que você consiga vencer aquele medo, ele vem se apresentando lindamente para a gente. Ele vem com uma conversinha agradável, ele vem, sabe, tentando te convencer que se você for na dele, você vai ter seu problema resolvido. A arma dele é poderosa, não é mais poderosa que a de Deus, mas como ser humano num processo de transformação, se a gente não tiver muito atento, muito ligadinho com Deus, a gente acaba caindo, porque somos fracos, somos fracos. Então a questão da Magda foi exatamente dessa forma. Depois vocês vão lá ver o vídeo, como eu falei. Ele vem se apresentando de uma forma a ganhar confiança para dizer, eu sou sua melhor escolha. Olha, eu também sei fazer coisa boa, eu também sei te dar aquilo que você precisa, suprir suas necessidades. E aí ele vem com aquela conversinha. Comigo aconteceu há quase uns 15 anos atrás uma situação onde, diante de tudo ali, eu fui aterrorizada. Eu, talvez como Jonas ali, onde o Espírito do Mal falou assim, nossa, se você for, você vai morrer lá, eles vão te matar, você acha que eles vão te dar ouvido? Na minha cabeça, na minha situação, não vou aqui contar a situação porque é algo muito pessoal, na minha situação eu tinha que mentir, eu tinha que assumir algo que eu não fiz, porque senão ia dar ruim para o meu lado. E na hora ali da tensão, foi tão forte que eu aceitei a dica do mal. E eu, naquele momento, eu menti. E isso trouxe um prejuízo para mim depois, vocês não têm noção. Mas foi diante de uma situação de medo, que é dessa forma que ele age. E aí a gente fica vulnerável e se a gente não tiver. Agora, quando a Magna passou por isso, foi agora recente. E a gente já vem nesse mais de um ano de comunhão com Deus diária, procurando cada vez mais intimidade. Então, ela estava sendo envolvida e aí rapidamente veio o toque do Espírito Santo. Ei, ele só se mostra bonito, mas lá no final não é bom. Ei, isso daí ó, é conversinha fiada, não cai nessa. E aí rapidamente a Magda já
botou os dois pés na parede. Mas na época que eu passei por essa situação, eu estou contando que situação que foram coisas fortes, tá, gente? Tanto da Magda quanto a minha, mas a gente passa isso no dia a dia, diante de várias situações, onde a gente tem que fazer escolhas, tomar decisões, agir, e ele vem se infiltrando em cada uma delas para tentar nos desviar do caminho. E aí eu passei a situação há quase 15 anos atrás. Eu não tinha comunhão com Deus como eu tenho hoje. Então, eu, diante do terror e do medo, caí. Se é hoje a mesma situação, eu não cairia. Eu não cairia. Falo com todas as letras, eu não cairia. Mas eu caí. E Deus me trouxe essa lembrança justamente para mostrar o quanto é importante a nossa comunhão com Deus, porque sozinhos nós não damos conta. É o Espírito Santo que atua em nós e através de nós, nos trazendo essa consciência, essa transformação, essa confiança nele. Aí, diante disso, eu vou ler um versículo, aliás, alguns versículos, que nessa semana que passou, semana passada, quando a gente estava falando desse assunto do medo, que a Magda passou também pela experiência, e olha que foi forte a experiência dela. Aí Deus nos trouxe um texto em 1 João 4, 16 a 18, que diz assim: Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o amor, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Olha para vocês verem. No amor não há medo. Que amor é esse? O amor de Deus. E quando é que a gente consegue vencer os medos? Quando a gente se abriga neste amor de Deus. E aí, quando a gente ainda sente medo ao ponto de ceder, como aconteceu comigo, a gente ainda não está aperfeiçoado no amor. Quando a gente ainda fica incomodado com alguma coisa, sendo que já entregamos nas mãos de Deus, Deus já falou, fique calmo, isso daí já está resolvido, só que a gente ainda não vê os frutos, a gente ainda não vê, né, com os nossos olhos carnais, a resolução daquilo, mas no mundo espiritual já está resolvido. E aí a gente ainda sente aquele medo, ai, mas será se realmente vai? Será se não vai? A gente ainda não está aperfeiçoado no amor. E esse aperfeiçoamento é dia após dia, é um processo, é um processo. E aí ele fala, ó, neste mundo somos como Jesus. Como que Jesus era aqui neste mundo? Ele se despiu de toda a sua divindade para estar aqui. Aqui ele era dependente totalmente de Deus. E ele falava isso o tempo todo. Aqui ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, assim como Jesus viveu aqui, é o que nós devemos também seguir. Nós devemos viver como Jesus viveu, dependendo 100% do Pai, sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí, ele também veio passar por um processo para que nós entendêssemos que nele a gente consegue. É através dele, porque ele venceu o medo, ele venceu a morte, ele venceu esse mundo. E aí, agora nele a gente pode também vencer, mas também é um processo. A gente não vai aceitar Jesus e de repente no outro dia, pronto, estamos super poderosos. Agora a gente já está livre do pecado, agora a gente dá conta de tudo. Não, não damos conta de tudo. E aí, essa semana que passou, a Magda assistiu uma palestra, é uma pregação, né? Acho que era um congresso muito longo, onde aí ela veio me indicar, é claro, onde eu aprendi sobre essa questão do aperfeiçoamento. Eu até anotei, porque nesse versículo que eu li que fala desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós. Eu anotei o significado de aperfeiçoado, ó, que alcançou certo grau de perfeição, tornado perfeito ou que recebeu melhoramento. É exatamente isso que vai acontecendo com a gente quando a gente aceita Jesus como Salvador, mas não só isso, que a gente se aproxima de Deus com amor e a gente começa agora, todos os dias, buscar ter essa intimidade, porque sem isso não é possível a gente conseguir se aperfeiçoar no amor. Isso não quer dizer que a gente não vai receber a salvação. A salvação é pela graça. Uma vez que a gente aceita Jesus, procura fazer o que é certo e vai seguindo ali a vida,
faz e não quer certo, pecou acidentalmente, porque agora nós somos uma nova criatura, a gente não mais vai viver no erro, mas o erro vai ser uma consequência que vai ser um acidente que a gente rapidamente vai perceber e se arrepender, a gente vai ter a salvação. Mas é que eu estou falando de ser aperfeiçoado, de conseguir viver nessa terra de maneira mais suave, onde a gente consiga, sim, crescer e ir dominando o medo, que a gente consiga viver aqui a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nesse aprendizado que eu tive durante essa semana, eu entendi que o processo de santificação, que é justamente a gente estar mais próximo de Deus a cada dia, nessa intimidade, a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo retirado de nós tudo aquilo que nos aprisionava, ou ainda nos aprisiona, porque ainda estamos nesse processo, justamente nesse movimento. E aí eu aprendi que esse processo, que é uma transformação contínua, né, a nos colocar semelhante a Cristo, que cada vez a gente se pareça mais com Ele, ela é realizada pelo Espírito Santo, né, isso eu já sabia, mas ela acontece em 3 etapas. Quais são essas etapas? A santificação inicial, que é justamente quando a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, onde a gente declara que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E aí, neste momento, a gente passa a ser livre da condenação do pecado. Pronto, Jesus pagou toda a minha dívida com o pecado. E aí agora eu estou livre do pecado. Esse é o processo de santificação inicial. E aí, depois a gente vai para o processo de santificação progressiva, que é justamente isso que eu e a Magda estamos vivendo, que tantas pessoas aí estão vivendo. E nesse processo, a gente está se preparando para a vinda de Jesus, né? Porque a gente sabe que um dia ele vai voltar para nos buscar, seja passando pela morte individualmente, seja naquele grande dia que a Bíblia relata, que ele irá vir buscar a sua igreja. Então, nesse processo dessa santificação progressiva, a gente é livre do poder do controle do pecado. Como eu falei, o pecar não é mais um costume, uma constância, e sim um acidente. Mas dentro desse processo, não só isso, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Eu esqueci que eu anotei, eu separei versículo para ler do primeiro processo que eu falei, que somos livres da condenação do pecado. Lá em Romanos 8:1 fala, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, declaramos Ele como nosso Salvador, estamos livres da condenação do pecado. Já no processo da santificação progressiva, lá em 1 Coríntios 10:13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, passamos agora a ser livres do poder do controle do pecado. Por quê? Porque recebemos de Deus o escape, recebemos de Deus esse poder de resistir ao pecado, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E a santificação final será quando Jesus vier. Então, entre aceitar Jesus até a gente chegar à vinda de Jesus, e digo novamente, a vinda dele acontece de forma individual às vezes, quando a gente morre e parte, né, para a glória, ou naquele grande dia, quando a igreja será arrebatada. Nesse momento, a gente, mas só na vinda, explicando para ficar melhor, quando a gente morre, a gente dorme em Cristo. E aí, de qualquer forma, a gente vai estar esperando aquele grande dia da vinda de Cristo, onde fala que os mortos salvos, né, aqueles que morreram salvos, ressuscitarão primeiro. Então acontecerá o arrebatamento, seja com quem esteja vivo, seja com quem já morreu, porque vai se ressuscitar e vão todos juntos nessa vinda de Jesus. E aí, nesse momento, nós seremos livres da presença do pecado, porque ele será totalmente extirpado da nossa vida. Então, nesse processo que a gente passa, o mais importante agora é a segunda etapa, é o meio, porque o início é pequenininho aqui, o final também vai ser pequenininho. Esse meio, essa santificação progressiva, que é onde que tudo acontece. É onde que tudo acontece, que a gente vai sendo transformado de glória em glória, mas a gente só vai sendo transformado de glória em glória quando a gente busca esse momento de intimidade com Deus. Porque senão
Você vai receber a salvação porque aceitou e está procurando fazer? Vai, mas vai tomar tanto na cabeça. Por quê? Porque não está se aperfeiçoando no amor. Não está procurando conhecer a Deus, usufruir da tua presença, que é tão maravilhosa. Então, vai acabar sofrendo demais. Por que não ir pelo melhor caminho? Onde a gente, cada dia, a gente vai recebendo ferramentas para poder lidar com cada situação da vida. Porque a salvação, como eu falei, é recebida pela graça. Em Efésios fala, pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Né? A salvação é dom de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Mas a busca contínua de uma relação de intimidade com Deus, que é incentivada na Bíblia, ela vem como parte de um processo de crescimento espiritual e do testemunho cristão. Se a gente se declara cristão, a gente deve querer conhecer mais a Deus, deve querer se aperfeiçoar no amor. E aí, quando chegar o momento da santificação final, olha só o versículo que eu separei que fala desse momento. Não é que fala desse momento, fala algo que explica esse momento. Filipenses 1,6 fala assim: ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, quem? Deus, né? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus? O dia do arrebatamento da igreja, o dia que ele vier nos salvar. Então, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia. Aqui está falando de processo. Aqui não está falando que é no instalar de dedos. Aceitou Jesus, ele vem e implanta uma nova mentalidade na gente e pronto, está resolvido. Não é dessa forma. A gente vai precisar caminhar e passar por esse processo. E aí, quando a gente entende que é a intimidade com Deus, é esse compromisso diário de buscar a face dele, de estar juntinho dele, é que vai nos ajudar aqui neste processo, a gente para de dar murro em ponto de faca. Existem vários versículos que nos incentivam a isso. Não é nada que a gente tirou da nossa cabeça. A Bíblia nos convida a buscar essa intimidade com Deus. Lá ainda no Velho Testamento, em Jeremias 29:13, fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, com amor. Gente, quem ama quer conhecer. Como ser humano, quando a gente se apaixona por alguém, né? A gente não fica naquela busca constante de conhecer, de saber o que o outro gosta, de agradar, né? Um momento tão gostoso. Então, com Deus também é assim. Não existe você aceitar alguém, crer, pedir para te abençoar e não querer saber o que ele gosta, não querer saber o que ele espera de você, não querer conhecê-la nas minúcias que a palavra de Deus nos traz. Não tem lógica uma coisa dessa. É buscando a intimidade, é o conviver diário que vai fazer com que a gente conheça. E se a gente ama, a gente quer conhecer. Não tem como falar que ama Deus e simplesmente viver uma vida totalmente desligada e desconectada dele. Só correr para ele na hora que está precisando. Assim como a gente procura um médico quando sente uma dor. Isso não é amor. Isso é interesse. E Deus, ele não quer. Ele pode até te abençoar, porque ele é um Deus misericordioso e amoroso. Mas não é isso que ele quer. Ele quer de você compromisso. Ele quer de você sincero amor. Tanto que ele fala lá ó, em Jeremias: quando vocês me procurarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Eu irei me revelar a vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Porque Deus jamais vai se relacionar com você com interesse. Então, da mesma forma, ele não quer que você se relacione com ele por interesse. Você tem que decidir. Ou você ama Deus ou você não ama. Você não pode ficar em cima do muro, sabe? Lá em Mateus fala, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Nos versículos anteriores lá fala do que comer, do que vestir, todas as coisas que a gente precisa aqui nessa terra para viver bem, sem preocupação. Quando a gente coloca como prioridade estar juntinho dele, colocar ele em primeiro lugar em nossas vidas, ele vai suprir todas as nossas necessidades. E é um processo onde a cada dia mais a gente se aproxima e o amor começa a ser aperfeiçoado na nossa vida, lançando fora todo o medo. É através do amor que o medo é lançado fora. O medo vem, vem, vai continuar vindo a vida toda.
Só naquele dia que a gente vai ser liberto de todo pecado, de todo medo, de toda angústia, de todo choro. Mas o medo continua vindo, mas ele vai se tornando cada vez mais fraco, porque imediatamente o Espírito Santo nos traz a memória, né, que o amor lança fora todo medo e a gente rebate ele, a gente combate. E a gente fala assim, medo, embora você esteja aqui me perturbando, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus é maior e que o amor dele lança fora todo medo. Então, eu prefiro me apegar a ele e confiar nele. Aí entra naquela parte que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Porque ele vem através da perturbação com o medo ou das propostas para sanar seu medo. Ele se apresenta de várias formas. E ele vem se apresentando da melhor forma. E vem com um sapatinho de algodão. Vem bem pisando leve, sabe? Ele não vem como gostam de retratar o mal, um diabo com 2 chifres, todo horroroso. Não. Porque se ele vier desse jeito, você olha e corre. Porque tem o medo natural também que nos protege, né? Por exemplo, o medo de cair de uma altura muito grande vai fazer com que eu tenha precauções para eu não cair, né? O medo de deixar um filho, um bebê, uma criancinha cair numa piscina, por exemplo, se você tem piscina em casa, você vai fazer ela com toda a proteção para que não aconteça um acidente. É um medo natural que vem para nos proteger ali. É algo natural do ser humano. Mas eu estou falando do medo além, do medo que nos paralisa ou que nos faz tomar atitudes erradas, escolhas erradas. É deste medo que eu estou falando. E somente fazendo a vontade de Deus é que a gente consegue se aperfeiçoar nesse amor, que lança fora todo medo. Lá, ó, em Tiago 4, 8, parte A, tem, ó, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. O salmista Davi entendeu muito rápido que ele precisava buscar essa presença de Deus. E ele era constante e era intenso nessa busca. Quando a gente vai ler os salmos, a gente logo percebe que ele busca intensamente estar na presença de Deus e que a presença de Deus esteja sobre a vida dele. Lá em Salmos 27:4, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha que lindo. Davi entendeu muito rápido. Que assim como Davi, a gente possa entender a importância dessa presença na nossa vida, a importância de buscar orientação para que esse verdadeiro amor lance fora todo medo das nossas vidas. E é essa a mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido que tudo aquilo que é seu calcanhar de Aquiles, que é seu medo, é aonde você vai ser mais tentado, é aonde o inimigo vai vir com toda a força. Mas quando você respirar fundo e falar: Senhor, o Senhor é o amor da minha vida. E na tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tira, Senhor, todo o medo agora da minha vida e me ajude a prosseguir. Porque embora eu esteja vivendo esse problema, embora eu ainda não tenha vencido esse medo nessa área da minha vida, eu sei que vai chegar o dia que eu vou conseguir vencer. Mas eu só vou conseguir vencer se eu estiver de mão dadas contigo. Então, hoje eu decido, Senhor, estar de mão dadas contigo. Hoje eu decido que vou todos os dias procurar ter intimidade contigo, vou conversar, vou fazer perguntas, vou ler tua palavra, vou te louvar, vou de fato procurar te conhecer cada dia mais, para eu experimentar desse amor tão grande que traz tanta felicidade ao coração, que traz tanta proteção, que lança fora todo medo e tudo aquilo que nos atrapalha de viver a sua boa e perfeita e agradável vontade aqui nessa terra. Faça isso, tenho certeza que você estará dando um passo de fé, um passo nesse processo, como eu falei, de santificação progressiva, né? Essa santificação contínua, progressiva, que está nos preparando para aquele dia que a gente vai, de fato, vencer tudo que nos aflige e iremos reinar com Jesus na glória celestial. Eu desejo que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração, assim como falou com o meu. Te peço que, se você gostou, deixe aí seu joinha, sabe? Deixe uma mensagenzinha também para mim, que vai alegrar muito o meu coração. E não esqueça, gente, de compartilhar. É no compartilhar que a gente também está evangelizando, que a gente está semeando no coração de outras pessoas essa boa palavra, que traz transformação de vida,
Então não retenha só para você. Partilha com outros, porque nesse partilhar a gente vai cada vez mais crescendo nessa santificação progressiva, para que a gente naquele dia esteja prontinho para estar ao lado de Jesus. Então é isso. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.